Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez na Escola Bíblica Dominical para juntos estarmos estudando a palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Hoje nós já estamos na lição de número 12, olha só, já terminando o quarto trimestre de 2020. Apesar de tantas coisas que nós vivemos neste ano, estamos vencendo pela graça de Deus. Vamos estudar a lição de número 12, que foi escrita pela educadora Helenice Gomes e tem como título Quando a adversidade é a difamação. E tem como base a experiência que o profeta Daniel viveu e que está registrado no seu livro, no livro de Daniel, no capítulo 6, que nós estaremos lendo agora. Todo o capítulo é um texto bíblico um pouco grande, mas nós queremos ler todo o capítulo 6 de Daniel para que nós possamos então dar início e prosseguimento a este estudo deste dia na Escola Bíblica Online. Vamos ler a Bíblia então? Se você quiser e você deve, abrir a sua aí em Daniel, profeta Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 6. Eu estarei lendo na versão Almeida atualizada. Diz assim a palavra de Deus. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse:
Esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E, até ao pôr do sol, se empenhou para salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Que história incrível, né? De Daniel. Que experiência tremenda que ele teve com seu Deus, por ele ser alguém fiel ao Deus que ele servia. Vamos orar para agradecer a Deus pela leitura da sua palavra? Feche os teus olhos se você puder. Se não puder, apenas ouça a minha voz e acompanhe a oração. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Deus, por esta manhã, graças te damos, ó Pai, por este dia, graças te damos pela oportunidade que nos concede, ó Deus, de estarmos estudando a Tua Palavra, e te agradecemos, ó Deus,
por ter lido este capítulo da tua santa e poderosa palavra. Pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, venha abrir o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra, os teus ensinamentos, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Obrigado também pela autora que escreveu a lição que nós iremos estudar. Que esta lição seja um instrumento que abra a nossa mente para que possamos compreender melhor a tua palavra, mas que o teu Espírito Santo possa nos dirigir nesta hora. Assim nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, como nós começamos a falar antes da oração, Daniel foi um grande exemplo de fé, de fidelidade, de honestidade, de servo do Senhor, independente de onde ele estava vivendo, independente de como ele estava vivendo, ele permaneceu fiel ao seu Deus. É um grande exemplo para todos nós cristãos, para todos nós que acreditamos na palavra de Deus como um livro inspirado, a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. Daniel é um dos grandes homens que nos inspira a fé, que nos inspira a fidelidade a Deus, independente das adversidades, independente até mesmo da difamação que possa estar vivenciando. E a gente vê isso em Daniel. E a autora fala no segundo parágrafo da introdução: mesmo estando Daniel inserido numa cultura pagã, permaneceu firme e temente a Deus. Estamos inseridos numa sociedade onde a adversidade nos pressiona, mas a exemplo de Daniel, não devemos renunciar ao que é correto diante de Deus. Mesmo numa cultura pagã, mesmo estando num local onde as pessoas daquele local, daquele país, daquela nação, daquela cidade, não serviam ao Deus que Daniel servia, não praticavam os mesmos cultos, não tinham o mesmo rito de culto, a mesma religiosidade que Daniel tinha, a fidelidade que ele tinha ao seu Deus. Era uma nação, era um povo completamente pagão, com vários deuses politeístas, com uma cultura completamente diferente da de Daniel. Mas ainda assim, como nós podemos ver no texto, e nós já vamos abordar mais ainda sobre isso, Daniel permaneceu fiel ao seu Deus, mesmo diante dessa adversidade que é a difamação, mesmo alguém falando dele, mesmo alguém tentando contra a sua vida, por ciúme, por inveja, caluniando a sua vida, ainda assim ele se manteve fiel. E a autora falou, como nós acabamos de ler, que nós também estamos inseridos numa sociedade onde a adversidade nos pressiona, mas a exemplo de Daniel, não devemos renunciar ao que é certo diante de Deus. Estamos numa sociedade, a sociedade brasileira, e nesse mundo todo, globalmente falando, com culturas adversas, onde as pessoas creem ou desacreditam em tantas coisas, vivem de maneira completamente diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina, ou seja, vivem de maneira que não agrada a Deus, e nós aqui estamos neste mundo e devemos permanecer fiéis ao nosso Deus, assim como Daniel permaneceu fiel ao Deus que ele servia, que é o mesmo Deus nosso, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra, independente da adversidade, independente até mesmo se as pessoas estão nos difamando, porque muitos nesse tempo falam dos cristãos como pessoas loucas, como pessoas que acreditam em histórias da carochinha, em histórias inventadas por homens, mas nós acreditamos nessas coisas porque temos experiências com Deus, assim como Daniel teve, e por isso também nós vamos permanecer fiéis a esse Deus a quem nós servimos, a exemplo de Daniel. E a autora, ainda na introdução, ela traz um breve histórico da vida de Daniel, respondendo à pergunta: quem foi Daniel? Vamos conhecer um pouquinho quem foi Daniel, o profeta que escreveu este livro que está na Bíblia Sagrada? Diz assim: Daniel era um jovem hebreu,
filho de pais hebreus, pertencentes a uma linhagem real de Judá, ou pelo menos da alta nobreza de Israel. E isso a gente pode ver lá em Daniel 1:3. Quando a Babilônia toma Judá e saqueia Jerusalém por volta de 587 a.C., Daniel, com idade entre 12 e 16 anos, foi levado cativo como muitos outros jovens, também nobres. Na Babilônia, juntamente com outros companheiros com qualidades semelhantes a ele, Daniel foi educado para o serviço no Império Babilônico, sendo instruído sobre a língua e a civilização dos caldeus. Nós podemos perceber isso em Daniel 1:4. Dentre os companheiros de Daniel na Babilônia, o relato bíblico destaca 3 nomes: Ananias, Misael e Azarias. Lembram? Ananias, Misael e Azarias, eles tiveram seus nomes trocados por nomes babilônicos e que ficaram muito mais conhecidos, que são Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles que permaneceram fiéis a Deus também e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas Deus, assim como livrou Daniel na cova dos leões, também livrou a Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abidnego, da fornalha ardente. Daniel tornou-se muito conhecido por sua sabedoria e piedade, especialmente na observância da lei mosaica. Em Daniel 1, de 8 a 16, mostra claramente a piedade, a fidelidade de Daniel para com a palavra de Deus, para com a lei de Deus, que Deus deu ao povo de Israel através de Moisés, por isso chamada aqui de lei mosaica. Daniel foi alguém que procurava realmente conhecer e fazer e cumprir a vontade de Deus. Viveu mais de 90 anos, viu a queda do reino da Babilônia e o estabelecimento do Império Medo-Persa. Ocupou posições elevadas sob o reinado de Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Desde o cativeiro viveu na Grande Babilônia, tendo uma vida irrepreensível numa corte corrupta. Embora fosse exilado, um estrangeiro chegou ao cargo de primeiro-ministro. O maravilhoso é que sempre permaneceu fiel a Deus. E aí é que estava a grande questão. Os outros presidentes e sátrapas e governadores que foram colocados nestes cargos, assim como Daniel, pelo próprio rei, tiveram ciúme e inveja de Daniel, porque Daniel se sobressaía diante de todos eles com mais sabedoria, com mais prudência, sabia administrar bem as coisas, e o próprio rei colocou Daniel como chefe dos chefes, poderíamos falar assim. Ele era o gerente, ele era o presidente dos presidentes, ele que comandava, que organizava, ele que administrava as autoridades. E o que aconteceu então? Aquelas autoridades ficaram com inveja de Daniel e procuraram então fazer alguma coisa para que ele pudesse ser prejudicado. Mas o texto bíblico nós lemos no capítulo 6, o texto nos mostrou que aquelas pessoas que invejavam e que tinham ciúmes de Daniel não encontraram nada nele para que pudessem acusá-lo. Não encontraram nada. E então eles pensaram, bom, esse cara é um cara bom, esse cara ele age corretamente em tudo. Vamos então procurar saber na lei do Deus dele o que ele não pode fazer, para que então nós possamos pegá-lo. Mas lembra, nós acabamos de ler aqui no finalzinho da introdução do nosso estudo, a autora falou assim: o maravilhoso é que Daniel sempre permaneceu fiel a Deus. E por permanecer fiel a Deus, aqueles homens que o invejaram, então eles começaram a pensar um plano. E esse plano era: vamos ver algo na lei do Deus de Daniel, para que nós possamos acusá-lo. Então eles perceberam que na lei do Deus de Daniel, que é a mesma lei do Deus nosso, nós que somos cristãos hoje, havia uma lei, um mandamento que falava: não terás outros deuses diante de mim, não se dobrarás, não se prostrarás diante de imagens de escultura, de outros deuses ou de outros seres que há nos céus, na terra, debaixo da terra. E então o que eles fizeram? Tá aí,
Está aí onde nós poderemos pegar e acusar Daniel diante do rei. Vamos até o rei e vamos falar para que ele faça um decreto exigindo que durante um mês, durante 30 dias, ninguém faça nenhum tipo de pedido ou oração a nenhum outro Deus ou outra pessoa, a não ser ao próprio rei. A não ser se prostrar diante do rei. E eles foram, e o rei, não sabendo, embora o rei admirasse muito Daniel com sua sabedoria, competência, inteligência, a maneira como ele administrava e resolvia as questões problemáticas, mesmo admirando a Daniel, o rei pensou, 30 dias, vou fazer esse decreto então, para que as pessoas possam me adorar. Talvez o ego do rei tenha se elevado, né? Porque aqueles reis daquela época, eles se sentiam como se fossem semideuses. E ele assinou esse decreto então, que todas as pessoas só poderiam fazer qualquer tipo de oração, qualquer tipo de pedido a ele somente. A nenhum outro homem, a nenhum outro Deus poderia ser feito nenhum tipo de oração durante 30 dias. Daniel, quando ficou sabendo que aquela escritura, aquele decreto havia sido assinado, o que ele fez então? A primeira coisa que ele fez foi ir para a sua casa, subir para o seu quarto, para o seu lugar, para a sua trincheira, o seu lugar de oração, onde sozinho ele falava com Deus 3 vezes no dia, e ali ele orou a Deus. Ali ele orou a Deus. Daniel jamais iria se prostrar diante de um homem qualquer, porque ele era fiel a Deus. E quando ele ali se dobrou de joelhos diante de Deus e começou a orar a Deus, começou a agradecer a Deus pela sua vida, começou a colocar todas as situações diante de Deus em oração, aqueles homens, aqueles caluniadores, aqueles difamadores já estavam esperando por aquele momento, para que pudesse então ir diante do rei e acusar a Daniel. E foi justamente isso que eles fizeram. Embora o rei gostasse de Daniel, embora o rei tentasse livrar Daniel, mas ele foi cobrado, porque um decreto do rei era uma lei que tinha que ser cumprida ao pé da letra. E então o rei, infelizmente, tristemente, mandou que levassem Daniel à sua presença e que o jogassem na cova dos leões, porque Daniel havia quebrado aquele decreto do rei. Isso demonstra como Daniel foi realmente fiel a Deus e como Deus o honrou. Queridos, mesmo em meio à difamação, decida ter excelência e caráter. Foi o que Daniel fez. Daniel permaneceu com a mesma essência que ele tinha. Daniel, mesmo sendo difamado por aqueles homens, por aquelas pessoas que criaram uma circunstância, uma situação para poder acusá-lo diante do rei, para poder pegá-lo diante do rei em uma situação que ele jamais poderia se prostrar, porque ele era fiel a Deus, se prostrar diante de um homem, diante de um rei. Daniel permaneceu fiel a Deus e Daniel demonstrou na sua atitude excelência e caráter. Queridos irmãos, queridos amigos que nos assistem, Deus deseja que você tenha uma vida abundante, como está registrado em João capítulo 10, versículo 10. O inimigo vem senão para roubar, matar e destruir. Era isso que o inimigo estava fazendo ali diante daquelas pessoas, tentando roubar, matar e destruir a vida de Daniel. Mas Jesus continua falando em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Deus deseja que nós tenhamos uma vida em abundância, diz a autora aqui, mas para isso nós precisamos buscar a excelência em todas as áreas da nossa vida. Precisamos buscar a excelência, precisamos ter essência, precisamos cumprir a palavra de Deus em nossas vidas, viver de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus, ter caráter mesmo quando nós estamos em lugares onde as pessoas do nosso meio não nos veem, que nós possamos continuar sendo quem somos em qualquer lugar. Assim foi Daniel. Daniel não era crente na frente do pastor, na frente dos irmãos da congregação somente. Ele era um cristão em qualquer lugar, sozinho e na frente de qualquer pessoa. E ele era uma pessoa fiel a Deus e o seu testemunho agradou o coração do rei.
Não se acomode em ser apenas um frequentador de igreja ou um funcionário qualquer no seu trabalho, continua falando a autora. Busque crescer, aprender com os erros, buscar ser melhor a cada dia, pois assim você colherá frutos bons. Quem escolhe fazer as coisas com excelência se destaca entre os outros e, consequentemente, é recompensado. Então aí eu vou até abrir um parêntese aqui para falar especificamente para os jovens, para os adolescentes que estão nos assistindo nesta manhã, nesta escola bíblica online. Busque dar o seu melhor nos estudos, busque ser bom naquilo que você se comprometeu, para que você possa crescer e ser honrado ali, se qualifique, faça cursos, para que você possa crescer na área profissional e na igreja também, que você possa se dedicar e se consagrar mais e mais ao Senhor. Como a autora, ela fala aqui, não se acomode em ser apenas um frequentador de igreja. Não se acomode. É muito bom chegar na igreja, sentar no banco, assistir o culto e depois ir embora e voltar para casa e não ter compromisso nenhum. Isso não traz nenhum tipo de pesar, de preocupação, mas, queridos, não seja isso. Cresça na graça, somente isso. Não seja somente isso. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se envolva com o reino de Deus. É verdade, lutas virão. Veja o caso de Daniel, por ser fiel a Deus, por ter compromisso com Deus. Passou por lutas, passou por dificuldades, mas Deus o honrou e Ele vai honrar você também quando você se comprometer com Ele em fazer a obra dele se cumprir, deixar os planos, os propósitos de Deus se cumprirem na sua vida. Busque crescer, aprenda com os erros. Todos nós erramos, queridos. Não existe ninguém perfeito, não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós cometemos erros, sejam no âmbito familiar, profissional, estudantil, eclesiástico, na igreja mesmo. Todos nós cometemos erros, mas às vezes nós cometemos erros tentando acertar e queremos acertar e até conseguimos acertar. Então, mesmo que você cometa erros, aprenda com eles para que não continue cometendo os erros e possa crescer. Busque ser melhor a cada dia e assim você colherá frutos bons. Quem escolhe fazer as coisas com excelência se destaca entre os outros e, consequentemente, é recompensado. Seja na escola, se você busca fazer o melhor, se destaca, estuda, com certeza você vai tirar notas boas e vai ser recompensado por isso. Seja no trabalho também, se você é um profissional dedicado, competente, que se esforça para aprender, para fazer multitarefas, né? Porque às vezes a pessoa é uma coisa e acha que tem que ficar só naquilo ali, enquanto a empresa precisa dele em outras áreas também, e ele não se limita apenas àquilo que ele foi contratado para fazer. Não, seja multitarefas, seja alguém que está apto ou quer estar apto a ajudar em outras áreas também, e no final você vai ser recompensado. Se capacite para servir melhor no seu trabalho, porque você vai ser recompensado também na igreja. Na igreja, principalmente, além de buscar o conhecimento, os recursos principais que Deus exige de nós é que nós oremos, é que nós leiamos a palavra de Deus, é que nós tenhamos comunhão com Ele e com o corpo de Cristo. Então não queira menos do que isso, do que ler a palavra de Deus, do que orar, do que fazer parte do corpo de Cristo. E se outras coisas aparecerem, alguma função, abrace e vá, se dedique ao reino de Deus. Faça aquilo que Deus te dá a oportunidade para fazer, mesmo que às vezes as pessoas não acreditem muito em você, mas coloque-se nas mãos de Deus, porque Ele quer usar a sua vida e você certamente será recompensado. Em meio à difamação, decida ter excelência e caráter. Não deixe que nada influencie o seu caráter. Não deixe que nada possa manchar a sua essência como cristão, como ser humano, como pessoa. Deus está procurando pessoas que honrem seus compromissos, que sejam honestas, justas e de boa índole. Uma pessoa de caráter tem palavra, é correta e sempre honra o nome que tem. Você pode perder bens, saúde, família, mas nunca perca o seu caráter. Termina o primeiro ponto aqui, a autora falando isso. Você pode perder bens, saúde, família, mas nunca
perca o seu caráter, porque o caráter é importante. Daniel, mesmo diante do que ele passou, ele se manteve fiel em excelência e não perdeu o seu caráter. E em segundo lugar, queridos, em meio à difamação, decida manter seu relacionamento com Deus. Mesmo que as pessoas te difamem, mesmo que as pessoas te caluniem, mesmo que as pessoas cortem o relacionamento com você porque você agora é fanático, porque agora você é crente, você é cristão, só quer saber de igreja, só quer saber de Bíblia, mesmo que as pessoas falem qualquer coisa contra você, mantenha-se fiel a Deus, mantenha seu relacionamento com Deus, não deixe de buscar a Deus, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar, porque Daniel não deixou. Quando ele soube, muito pelo contrário, quando ele soube que o rei havia assinado aquele decreto, que ninguém poderia fazer nenhum tipo de petição a nenhum Deus, a nenhum homem, a não ser ao rei, o que Daniel fez? Nós falamos ainda há pouco, lemos no texto bíblico e também falamos ainda há pouco. Daniel foi para a sua casa, subiu para o seu quarto de oração, o lugar onde ele se colocava sozinho diante de Deus, e ali ele começou a orar, a adorar, a agradecer a Deus, e Deus foi fiel a ele. Ele sabia, Daniel sabia que corria risco de vida, porque ele estava orando, falando com Deus e não com o rei. Ele, mesmo correndo risco de vida, ele manteve seu relacionamento com Deus. Será que nós estamos dispostos a seguir o exemplo de Daniel? Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Nós estamos vivendo tempos em que nós nem conseguimos imaginar o que vem pela frente. Essa pandemia tem nos mostrado muitas coisas. Algumas nós devemos estar muito atentos. Sabia que estão pensando até na possibilidade de, além de nos obrigar a tomar essa vacina, restringir aqueles que não tomarem a vacina? Então veja, queridos, não estou querendo espiritualizar essa questão da vacina contra o coronavírus. É importante, eu acho que a vacina tem que ser desenvolvida sim, mas vejam o que estão querendo fazer com a população. Obrigá-los a fazer algo, e se não fizerem, estarão sendo restringidos a acessos a muitas coisas. Daniel, ele correu risco de vida, sabendo que indo para casa, dobrar os seus joelhos e orar a Deus, ele poderia ser morto. Como de fato, ele foi condenado à morte, mas ele conhecia o Deus que ele servia. Ele já tinha visto no capítulo 3 de Daniel, ele já tinha visto Deus dando livramento aos seus companheiros Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele sabia muito bem o Deus que ele tinha, e mesmo diante da difamação que foi levantada contra ele, diante do rei, ainda assim ele manteve o seu relacionamento com Deus. O que ele fez? Ele foi buscar a Deus em oração. Queridos, é assim que nós devemos fazer. Independente do que falam, independente do que fazem, independente das perseguições, independente do que o seu parente, porque Jesus mesmo falou que o profeta não tem honra na sua própria casa, no meio da sua própria família, independente do que os seus parentes, seus vizinhos, os irmãos da igreja estão falando sobre a sua espiritualidade, mantenha seu relacionamento com Deus. O importante é você ser fiel a Deus, o importante é você ter consciência, caráter de que você tem um compromisso com Deus que é vivo, com Deus que é verdadeiro. A autora termina esse segundo ponto falando o seguinte: de fato, a oração é essencial em todas as áreas de nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, queridos. Não espere as coisas acontecerem para então você orar. Ah, ficou doente, vai orar. Ah, tenho que procurar um emprego, fiquei desempregado, vou orar. Não, ore antes de qualquer coisa, sobretudo confiando em Deus, agradecendo a Ele por todas as situações, sejam elas boas ou más aos nossos olhos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? Está escrito lá em Romanos. Então, de fato, continua a autora aqui, a oração é essencial em todas as áreas da nossa vida. Cultivar essa prática relacional com Deus, tendo uma vida de meditação na palavra e oração, é um grande desafio necessário para nos manter de pé diante das adversidades. Intimidade com Deus faz com que Ele nos dê livramentos e nos abençoe no tempo certo. Tá vendo, queridos?
coisa que eu falei, coisas que eu sempre falo, coisas que eu preguei agora no domingo passado, no dia da Bíblia. Leitura da Bíblia, oração, é algo fundamental na vida do cristão. Não é possível ter e manter um relacionamento com Deus sem a oração, sem a leitura da palavra de Deus. É aí que quando vem a difamação, é aí que quando vem a perseguição, nós nos mantemos de pé. Não nos mantemos de pé naquela teologia da vingança para que as pessoas vejam que nós nos mantemos de pé. Não, nos mantemos de pé porque somos fiéis a Deus e Ele nos fortalece na sua força e na força do seu poder. Não é mesmo? Então, sejamos fiéis a Deus na oração, busquemos a presença do Senhor a cada dia, a cada instante. Vamos manter o nosso relacionamento com Deus, independente da situação, independente se a adversidade que estamos vivendo é a difamação. Então, em meio à difamação, decida ter excelência e caráter, em primeiro lugar. Em segundo lugar, em meio à difamação, decida manter seu relacionamento com Deus. Você vai precisar muito estar firme com Deus para passar pelas adversidades e provas desta vida. E em terceiro lugar, em meio à difamação, decida não ceder. Decida não ceder, queridos. Em meio à difamação, em meio às lutas, em meio às adversidades que nós enfrentarmos nesta vida, principalmente por sermos fiéis ao nosso Deus, por servirmos ao nosso Deus, por declararmos a nossa fé cristã, por declararmos que somos servos de Jesus Cristo, não decida não ceder jamais, porque as lutas, as tentações, elas virão, as difamações, as palavras contrárias, elas virão. Mas interessante que a autora escreve nesse ponto aqui sobre Daniel, falando: a vida de Daniel prova que um homem pode ser íntegro em meio à difamação. Ele não cedeu. Ele poderia chegar diante do rei e ceder e falar: não, tudo bem, eu errei, mas ele se manteve fiel ao seu Deus, porque diante de Deus ele não errou. Poderia ter errado diante daquele decreto que o rei havia assinado, mas Daniel não cedeu. Poderia até interpelar ao rei ou se posicionar diante dos oficiais, mas a solução foi manter-se firme e focado em Deus, desafiando as autoridades humanas, consciente de que estava amparado pela autoridade do seu Deus. Olha só que coisa bonita, que coisa linda de se ver, né? Ele se manteve fiel e a solução dele foi se manter focado e firme em Deus, desafiando as autoridades humanas, consciente de que estava amparado pela autoridade do seu Deus. Devemos nos manter firmes, fiéis até o fim, queridos. Jesus falou: dar-te-ei, ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então nós temos uma coroa da vida, queridos. Nós temos a vida eterna. Às vezes nós tememos tanto as coisas deste mundo, as autoridades deste mundo, mas se essas autoridades, se as coisas deste mundo, elas são contrárias à palavra de Deus, nós devemos nos manter fiéis à palavra de Deus, porque maior e melhor do que tudo isso aqui é a eternidade que Deus preparou para nós. E a autora, muito bem colocado, fala: ele ficou firme e focado em Deus, desafiando as autoridades humanas, consciente de que estava amparado pela autoridade de Deus. E você? Você tem essa consciência? E eu tenho essa consciência? Nós temos essa consciência de que nós possamos nos manter firmes diante de Deus, independente das leis que criarem, independente dos decretos que assinarem, porque nós estamos amparados pela autoridade de Deus. Você está amparado por essa autoridade, a autoridade divina? Eu estou? Será que nós temos nos mantido fiéis para então termos essa cobertura de Deus sobre as nossas vidas, esse amparo do poder de Deus sobre as nossas vidas? Será que nós estamos dispostos a sermos
lançados nas covas dos leões, nas fornalhas ardentes deste mundo pagão, que, como na época de Daniel, também nós vivemos um mundo louco de pessoas que confrontam a cada dia a nossa fé, a nossa crença. Mas será que diante dessa confrontação, será que diante de uma difamação, que pode ser a adversidade que nós estamos vivenciando hoje, porque agora eles colocam todo mundo na mesma panelinha. Se tem um líder famoso que fala alguma coisa aí na TV, todos os evangélicos são penalizados por causa deles, são mal vistos por causa dele. E aí, será que nós estamos dispostos a sofrer a difamação e qualquer outra penalidade neste mundo para nos mantermos fiéis debaixo da autoridade de Deus, para nos mantermos amparados pela autoridade de Deus? É assim que nós devemos ser, queridos. É assim que nós devemos viver. Ainda nesse ponto, a autora fala assim, 2 dicas de como responder com sabedoria e graça quando somos, melhor dizendo, difamados. A primeira, confiar sua reputação ao Senhor. Coloque sempre sua preocupação na verdade, não na aparência, e não deixe o medo ser sua motivação. Afinal, é no contexto de difamação que Jesus disse, é no meio de difamação que Jesus diz, não os temais, não há nada encoberto que não haja de ser revelado e nada oculto que não possa ser conhecido. Então, queridos, devemos confiar a nossa reputação ao Senhor, colocar diante dele todas as nossas preocupações, viver a verdade, não de aparência, mas a verdade da palavra de Deus. Então, confiar a sua reputação ao Senhor e confrontar gentilmente o caluniador. Você não precisa fugir, mas você precisa ser gentil. Precisa confiar em Deus e ser gentil, diante do seu caluniador. Continuar com a verdade. A verdade sempre vence, mesmo que isso traga prejuízo para nós. Mas é melhor nós termos prejuízos e continuarmos fiéis a Deus, do que sermos beneficiados nesta vida e ainda assim estarmos sendo afastados de Deus. Para pensar e agir, finalizando o nosso estudo desta manhã. Em suas atitudes diárias, você se julga agir com excelência? Isso é para você pensar e que isso te leve a agir de maneira correta. Qual a sua reação quando você é insultado, caluniado ou difamado? Como você reage? Com sabedoria, confiando em Deus? Ou você explode? Ou você, enfim, age de maneira em que entristece o coração de Deus? Isso às vezes pode acontecer, nós somos humanos e falhos, mas devemos reconhecer os nossos erros e devemos buscar em Deus força para poder mudar. As pressões dessa vida separam você de Deus ou empurra você para mais perto dele? Lembra? Daniel, quando se viu diante de uma situação que ele sabia que poderia até morrer, ele se aproximou mais de Deus. Ele buscou a Deus em oração. É assim que deve ser, irmãos. Mesmo quando passamos por adversidades, por difamação, por lutas, por perseguições, essas questões todas, essas pressões, como a autora colocou ali, dessa vida, desse mundo, elas devem nos aproximar mais de Deus e não nos afastar. Amém? Que assim seja comigo, que assim seja contigo, que assim seja com as nossas vidas a cada dia, mesmo diante das adversidades, que nós possamos nos manter fiéis a Deus, assim como Daniel se manteve. Que Deus abençoe a minha e a sua vida e as nossas famílias e até um próximo estudo. Fique com Deus, tenha um Feliz Natal e um ano novo abençoado na presença do Senhor.
Mantenha-se fiel a Deus no próximo ano. Independente das adversidades que você viver, Deus vai te honrar sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.